Aqui está. Eliezer Rodrigues já participou. Aliás, os três já participaram. Eliezer, Edila e Tasso também. E como o Tasso havia anunciado na participação dele, o deputado federal Júlio César disse que tem interesse em indicar o candidato a vice de Fábio Novo em Teresina. Vamos acompanhar. Já conversamos 2 vezes e nós estamos esperando uma decisão de um deputado federal do nosso partido, Marcos Aurélio, que demonstrou interesse de concorrer à Prefeitura de Teresina. E no caso de uma desistência, nós vamos apoiar o Fábio Novo. Na manutenção da candidatura dele, nós somos leais àqueles que fazem a grandeza do nosso partido. Nós vamos manter o apoio a Marcos Aurélio. Quais o senhor acha que serão os critérios para definir ou não pela candidatura de Marco Aurélio? O que precisa ser definitivo? Veja bem, essa avaliação maior quem tem que fazer é ele. Da perspectiva de crescimento, da sua avaliação como pré-candidato a prefeito de Teresina, e nós vamos ficar do lado dele. Eu tenho a impressão que vou pedir que ele faça essa avaliação o quanto antes para que o partido possa definitivamente definir a sua manutenção do seu apoio. Essa definição é para o primeiro turno ou só para o segundo turno da eleição? É para o primeiro turno. Se por acaso não for para o segundo turno, nós vamos ficar com o candidato apoiado pelo governador. Tássio Cruz, é o seguinte, o PSD já manifesta esse interesse em indicar o vice de Fábio Novo, e aí eu fico pensando não só no PSD não, eu fico pensando também no MDB, quer dizer, vamos supor que lá na frente o MDB decida, por exemplo, por apoiar Fábio Novo e pleitear a vice. O PSDB vai chegar a dizer, não, nós chegamos primeiro. Vocês decidiram agora, lá atrás, nós já dissemos que o nosso candidato seria Fábio Novo, abrimos mão de uma pré-candidatura para apoiar Fábio Novo e já dissemos que queríamos indicar a vice, que vai ficar complicada a situação, viu? Douglas, lá em Minas tem um ditado que diz assim, quem vai na frente bebe água limpa, né? Então, por isso essa correria de João Matos, de outros, para tentarem se antecipar e anunciarem, né, o candidato a vice. Quando você fala PSD/MDB, a gente tem que puxar aí, no mínimo, 3 deputados. Georgiano, né, também deputado Carlos Augusto, que estava no PSD e foi para o MDB, e também deputada Simone, 3 que certamente acompanharão o que o PSD definir. Né? Se o PSD definir em apoiar Fábio Novo, acho que fatalmente esses 3 acompanharão, independente do MDB. Na primeira participação falávamos de 4, que já declararam apoio do MDB a Fábio Novo. Ou seja, aí a gente já teria a maioria do MDB. Né? Quem manda no diretório é o vice-governador, mas a gente já teria, caso o PSD faça essa opção, uma maioria também dentro do MDB. Então fica uma definição que pode ser direta a esses 2 nomes, né? Tanto o MDB quanto o PSD. E outro ponto interessante, como eu comentava anteriormente, a gente sente um pouco de dúvida, a gente sente um pouco de falta firmeza quando se fala em apoiar Marcos Aurélio, né? Júlio César falou, mas não foi incisivo, não foi firme. Então, eu acho que também todos os membros do PSD e os do MDB que apoiariam essa possível candidatura de Marcos Aurélio nunca falaram incisivamente. Então, eu acho que isso também é um fator importante. Você viu, Tássio? Eu estava pensando aqui, daquela que a gente conversou sobre o MDB, não sabe o MDB não sabe o que é ainda. Aí eu disse, a não ser que o senador Marcelo Castro esteja apoiando essa, digamos, situação de múltiplas escolhas. Ou então pode estar pensando o seguinte, vamos atirar de todos os lados aqui, daqui a pouco a gente avalia o que der certo e a gente segue, né? Só assim, porque não justifica esse caos no MDB, né? Não justifica. Vamos seguir em frente. Douglas. Ô Eliezer. Só uma observação, nessa disputa para indicar o vice entre PSD e MDB, tem um nome que pode satisfazer os 2 partidos. É como se ela fosse dos 2, deputada Simone.
Ela atende o critério do É uma MDB. híbrida. Ela tá no MDB, mas é originalmente do PSD, quer dizer... Talvez apaziguasse. Não, e um bom nome, viu? Já foi candidata a prefeito de Teresina, é uma figura conhecida. É uma boa lembrança, aliás. Muito Já boa. fez um trabalho, né? Já tem algo a falar. É mulher. Né? É mulher, quer dizer... Precisamos de nomes. Tiago Vasconcelos gostaria dessa história também, porque poderia assumir a vaga, né? Exatamente. E claro, outra coisa, e a Simone, a deputada estadual Simone Pereira, tem um detalhe. Não seria só colocar lá uma mulher por ser uma mulher, não. Uma mulher política, uma profissional de respeito, não é? Uma profissional muito competente, uma mulher que já é conhecida da cidade, política. Quer dizer, não seria só um preenchimento de vaga, não. Seria uma ótima aquisição realmente para... nem uma coisa nem outra, como diz o Tassi, vamos colocar uma pessoa híbrida aqui, parte MDB, parte PSD, estaria resolvido o problema. Ainda sobre sucessão municipal, agora nós vamos ouvir o vereador de Teresina, Luiz Lobão, que fala da possibilidade de apoiar a pré-candidatura de Paulo Márcio à Prefeitura de Teresina. Quando o assunto é candidatura própria do MDB, 2 nomes são colocados. O deputado estadual Henrique Pires e o médico Paulo Márcio. Acompanhe. Eu já compareci sim ao lançamento do Paulo Márcio lá no MDB, inclusive discursei. É um excelente nome, é um médico, um colega médico, um profissional que tem mostrado um bom serviço no HU, no Hospital Universitário. É um nome a ser trabalhado, é um nome que está entrando agora na pauta como candidato, a pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Vamos ver se Paulo Márcio cresce nas pesquisas, é isso que nós torcemos, que até dezembro ele tenha aí uma subida vertical, né? Digamos assim, vertical através das pesquisas em Teresina. E se o Paulo Márcio realmente tiver uma boa aceitação pela população, não tem problema nenhum. Abraçaremos com todo prazer. Eu vou pular aqui a Aida Maciel, não por questão de hierarquia, não, porque eu vou deixar esse tema do Código Eleitoral para a Aida Maciel, que ela já tratou no papo do cafezinho, inclusive. Eu vou ouvir o Eliezer sobre essa fala do vereador Luiz Lobão. A impressão minha, aliás, o vereador Luiz Lobão também segue nessa linha de buscar uma candidatura própria do MDB. Bom, o vereador Luiz Lobão, Douglas, tem declarado que defende a unidade desse grupo, que tem PT, PSD, MDB, grupo que venceu as eleições estaduais ano passado. O mais importante, na perspectiva do vereador Luiz Lobão, é fazer uma composição majoritária que mantenha esse grupo unido. Para ele, é a receita do sucesso, da vitória no pleito eleitoral de 2024. São nomes que juntos mantenham a unidade desse grupo. No caso do doutor Paulo Márcio, ainda não há uma aceitação consensual, ampla dentro do MDB. Algumas correntes do partido ainda têm resistência ao nome dele. É comprovadamente preparado, é um médico que tem importantes resultados como gestor do hospital universitário, mas que ainda não tem uma história política que o fortaleça na sua identidade com o partido, ainda não tem experiência no sentido de ter ocupado o mandato eletivo, e isso de certa forma fragiliza. O partido prefere realmente nomes que sejam mais experientes nessa seara eleitoral. Mas o nome do doutor Paulo Márcio está posto, inclusive pelo Diretório Municipal, através do vereador Zé Nito, através do vice-governador Temístocles Filho. O que falta é ampliar essa base de apoio interna para que o partido não gere um apoio fragilizado, né? Não adianta, a gente já tem discutido aqui, o Tassi tem trazido levantamentos, de que o MDB tem se diversificado nas suas alternativas para a sucessão municipal. Determinados deputados apoiam um nome, outros apoiam outros, um já defende em nome de vice, outro já recua. Então, realmente, o consenso interno precisa ser fortalecido para assim o partido se posicionar de uma forma mais incisiva. Agora nós vamos falar de Código Eleitoral. O senador Marcelo Castro comentou a tramitação da reforma do Código Eleitoral. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu sou o relator do Código Eleitoral, que tem 898 artigos. A Câmara aprovou a mini-reforma eleitoral, aprovou a lei das inelegibilidades e ainda tem mais a PEC da anistia, que traz reserva de vagas para mulheres. Então você vê que é uma tarefa muito grande
para se fazer num espaço de tempo muito curto que nós tínhamos. Então, no Senado, nós tomamos a decisão, quando eu digo nós, toda a cúpula do Senado, quer dizer, as pessoas que decidem sobre isso daí no Senado, de que seria mais prudente a gente votar essa reforma eleitoral, que nós vamos votar, mas sem essa pressa para viger para aprovar até o dia 6 de outubro. Então só vai poder vigorar naturalmente para a próxima eleição de 2026. Prevaleceu, portanto, Edna, aquela fala do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de que, nós vamos discutir, nós vamos debater, mas nada de pressa, nada de correria para aprovar uma reforma. Porque o erro aí, Tassi, Aliés e Edna, ele foi atrelar essa reforma ao código. Quer dizer, não foi uma matéria em separado. Se fosse uma matéria em separado, era mais fácil voltar, mas como atrelou ao Código Eleitoral, e como disse o senador Marcelo, é algo extenso e complexo, ficou inviável. Mas o fato, Edna, é que é uma reforma muito questionada, não vai valer para 2024, mas o senador Marcelo disse que é para 2026, mas é muito questionado e você como mulher mexe com aqueles 30% da taxa. Pegou mal, né, Douglas? Pegou mal, 30% agora nacional, quer dizer... O texto que saiu da Câmara pegou muito mal. Pegou mal demais, Edna, para as mulheres, para a questão da transparência, das punições, pegou muito mal, né? Bom, uma reforma eleitoral, uma mini-reforma, mesmo sem estar atrelada, como você colocou, já é muito complexo. Tem que se discutir ponto a ponto. E ainda por cima, quando se toca nesses temas, nessas temáticas. Então, assim, quando você atrela tantos assuntos complexos juntos, ficaria inviável. Muito se falou de estratégia, né? Muito se falou de se prolongar e não pegou bem, não pegou bem de jeito nenhum, principalmente nessa questão que envolve as mulheres, né? Que envolvem a questão de... Nós temos discutido tanto de que não podemos só ter essa cota, né? E que temos que evitar os candidatos, as candidatas ou os candidatos laranja, né? No caso, as candidatas. Então, assim, são assuntos e são pontos que interessam a todos nós, precisamos discutir melhor e há também essa questão política, né, amigos e Douglas, a questão política que envolve também a forma com que se discute no Senado e na Câmara e em que tempo hábil se tem para discutir. Vai ficar para frente, empurrou para frente, se colocou a estratégia que era para se colocar naquele período. Obrigado, Eliezer Rodrigues, obrigado, Edna Maciel, obrigado, Tássio Cruz. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Tanto a Eliezer, a Edna e o Tássio voltam amanhã no Jornal de News. E se Deus quiser, eu voltarei também para a gente trazer mais 2 horas de muita notícia e análise do que aconteceu de mais importante em todo o Piauí.